O Senhor, o Senhor Deus Altíssimo já profetizou uma vez pelos seus santos profetas, e mais uma vez ele vai profetizar, e ele está profetizando. E aqueles que têm ouvidos que ouçam. Porque assim diz o Senhor: Eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos, com carros, com cavaleiros, companhias e muito povo. Então, a Babilônia aqui são as religiões. E todas as religiões que são baseadas na palavra de Deus têm Yahushua como rei. Mas elas não o obedecem, porque estão numa bagunça. Cada um lá que está ouvindo a palavra de Deus de um intérprete, de um teólogo, de um doutor da lei, está andando no entendimento deste homem que vem de Satanás. E nisso eles estão no meio de uma bagunça, não sabem. E nisso eles estão no meio de uma bagunça. Não sabem o caminho, porque essas pessoas, esses falsos profetas, não trazem o verdadeiro caminho. Porque a palavra diz, e serão todos ensinados por Deus. Não era pelo homem, não era pela teologia, era por Deus, por meio do Espírito Santo. Desde que a pessoa viesse ler a palavra dele e obedecesse. E ele vinha ajudar a pessoa a andar pelo caminho correto. Mas como não vieram para a palavra, foram ao homem, acabaram caindo na Babilônia. E a palavra tem autoridade sobre os vivos e sobre os mortos. Por isso que ele é o rei da Babilônia. Yahushua HaMashiach, a palavra de Deus. Então nesse dia aqui Deus vai enviar o rei dos reis contra o rei de Tiro. O rei de Tiro aqui é Satanás, Samael, o anjo caído. Mas por que Deus vai enviar o rei dos reis, o rei da Babilônia aqui? Porque o rei da Babilônia, o rei de todos os reis, é Yahushua HaMashiach. E Yahushua é a palavra de Deus. Mas por que ele está sendo o rei da Babilônia? Isso porque quem criou a Babilônia foi Satanás, Samael, o anjo caído. Porque Satanás ele fez assim como ele fez lá no início dos tempos, quando ele enganou a Eva. Pois Satanás usou a própria palavra de Deus para ludibriar Eva, mesmo ela sabendo a verdade. Ele, Satanás, enganou a Eva. E foi assim que aconteceu. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Essa morte que Deus falou que ia causar a eles, caso eles desobedecessem à palavra de Deus, de não comer do fruto, é que eles iam ser desligados de Deus. Deus não ia ter mais conexão com eles. E quando eles comeram do fruto da ciência do bem e do mal, a vida eterna, Deus saiu de dentro deles. E como a vida eterna saiu deles, a morte entrou neles, Satanás. E a serpente continua. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Quais são os olhos que vão se abrir? Os olhos da carne? Não, são os olhos do entendimento. Porque até então os olhos para a maldade, o entendimento maldoso de Adão e Eva estava fechado, porque ele só tinha o bem, ele só tinha a natureza bem. O entendimento deles era completamente bem, porque Deus é bom. E quando eles comeram do fruto da ciência do bem e do mal, o Espírito Santo, a vida eterna, a luz, saiu de dentro deles e eles ficaram apagados. E por que eles ficaram apagados? Porque a morte entrou dentro deles. Satanás agora estava dentro deles, guiando o ser humano. Por isso que a palavra de Deus diz que todos estão destituídos da glória de Deus. E essa foi a morte espiritual, a qual Deus tinha falado que ia acontecer caso eles comessem a fruta. Porque verdadeiramente eles morreram. Não estava falando da morte, do despojo da carne. Estava falando da morte espiritual, desligados da vida eterna. E voltamos só a ser ligados novamente com a vida eterna quando Yahushua HaMashiach veio ao mundo, quando Deus enviou seu Filho, e ele morreu para pagar nossos pecados e nos enviar o Espírito Santo. Mas muitos não tiveram amor à verdade, não tiveram amor à palavra de Deus, não tiveram amor ao Espírito Santo. Antes tiveram amor à iniquidade. E assim houve a operação do erro, e é aí que entra a Babilônia, aí que entra Satanás para erguer essa Babilônia usando a palavra de Deus como ele fez lá no início dos tempos. Porque a palavra de Deus nos diz para termos uma vida no Espírito. E quem vive no Espírito vive do entendimento da palavra de Deus. Quem vive na carne vive sendo dirigido pelos seus sentimentos, por suas vontades, pelos seus desejos e principalmente pelos seus pensamentos. Essa pessoa que vive desse jeito está sendo guiada por Satanás. Está fazendo Satanás o seu senhor. Porque aquele que fala que ama a Deus, mas obedece à sua carne, não está amando a Deus, está amando a Satanás. Quem ama a Deus vive do entendimento. E isso é uma coisa que as pessoas
poderiam ter entendido se viessem ler a palavra de Deus e aprender do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz, e serão todos ensinados por Deus. Então Deus enviava o Espírito Santo, essa pessoa vinha ler a palavra de Deus e o Espírito Santo ia revelar para ela os mistérios de Deus. Porque a vida no Espírito, o entendimento espiritual é um mistério para a carne, mas não para Deus, porque esse mistério é dele e somente ele pode revelar esses mistérios. Então bastasse a pessoa vir ler a Bíblia e orar ao Pai para que ele viesse abrir a porta. Mas o que as pessoas fizeram? Foram nos teólogos, foi na teologia, foi nos pastores, foi no YouTube, foi em tudo que é lugar, mas não vieram para o autor da vida, não vieram para aquele que falou a palavra. Foram buscar o entendimento no homem. E ali, quem estava controlando o homem, quem estava falando através da boca do homem, era Satanás. E assim, Satanás ergueu essa Babilônia usando a palavra de Deus, essa bagunça. É por isso que você vê uma denominação com um nome e o entendimento. Outra com outro, outra com outra. Mas quando esses grupos se juntam, resulta nesses debates, nessas brigas, nessas guerras, nessas nações contra nações, reinos contra reinos. Quando você vai no YouTube, você vê muitas pessoas, uma debatendo com a outra, uma criando guerra com a outra, porque um tem uma interpretação, o outro tem outra, e nenhuma se junta, nenhuma se bate, porque essas interpretações não vêm do Espírito Santo, vêm do espírito do erro. Quem está usando aquelas pessoas ali é Satanás, não é o Espírito de Deus. Então foi aí que ele criou essa bagunça usando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz para termos uma vida no Espírito. E quando você vive no Espírito, sendo dirigido pela palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo, aí você é filho de Deus. Mas se você está sendo guiado por sua carne, pelo seu desejo, seus sentimentos, suas vontades e seus pensamentos, você não é filho de Deus, você é filho de Satanás. E por ser filho de Satanás, a sua alma está manchada com um demônio lá dentro. É ele que fica falando na sua cabeça, é ele que coloca a vontade. E esse demônio ia sair da sua alma, essa mancha ia sair da sua alma quando você viesse se limpar pela água da vida, a palavra de Deus. Então você vinha, o Espírito Santo dava um entendimento, você obedecia e assim ia ocorrendo a purificação de sua alma. Porque a palavra de Deus diz assim, o justo viverá da fé. A fé é o entendimento do alto é a fé. E o entendimento do alto só vem por meio de revelação do Espírito Santo. Não é por interpretação, é por revelação do Espírito Santo. E quanto mais a pessoa obedecia, mais o Espírito Santo vinha e dava entendimento para essa pessoa. Mas como o Satanás pegava e ensinava o contrário, ensinava a pessoa a ter uma vida na carne, essa pessoa não obedecia. Então o Espírito Santo não vinha dar entendimento para essa pessoa para ela ser mais obediente. Pois como é que ela ia ser mais obediente se ela estava obedecendo a Satanás? Então se o Espírito Santo desse entendimento para essa pessoa, verdadeiramente ela era se condenando. Porque agora sabe a verdade e não faz. E a palavra já diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então Satanás ele ensinava as pessoas a viver na carne. E como é uma vida na carne? A palavra de Deus diz assim, porque não faço o bem que quero. Qual é o bem que a pessoa quer fazer? E a palavra diz assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Qual é o bem que a pessoa quer fazer? É a vontade de Deus. E o mal que ela não quer fazer é desobedecer a ele, mas não faz. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado, Satanás, a morte, que habita em mim. Então a pessoa que está vivendo na carne está sendo dirigida pela morte. Então ela vai cometer pecado, porque ela está obedecendo o pecado, obedecendo a morte. E a palavra continua dizendo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar desse corpo dominado por Satanás? Quem? Dou graças a Deus por Yahushua HaMashiach, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Então o que é viver no entendimento? A pessoa que vive no entendimento da palavra, ela não espera vir em vontade, desejo, sentimento. Ela sabe que é para obedecer, então ela vai lá e obedece. Por isso que o reino dos céus é conquistado à força. A pessoa não espera vir em vontade para obedecer. Ela obedece porque ela sabe que tem que obedecer. E conforme ela vai se inclinando para a obediência, a inclinação dela muda e vai para o Espírito. E assim ela consegue obedecer naturalmente a palavra de Deus. E aí continuando lendo. Mas com a carne, a lei do pecado. Então a pessoa que está na lei do pecado, está vivendo na carne, não consegue obedecer a Deus. É impossível uma pessoa que está na carne obedecer a Deus. Ela não vai conseguir. Hora ou outra ela vai cair. Está sendo dirigida por Satanás. E Satanás quer condenar essa pessoa. Então foi isso que Satanás fez com a Babilônia. Ele pegava a palavra de Deus, ele falava de Deus, mas os ensinos que ele passava por meio dos falsos profetas, por meio da teologia, era fazendo com que a pessoa vivesse na carne achando que estava servindo a Deus. Mas não estava servindo a Deus, estava servindo a Satanás. É por isso que a palavra de Deus diz que
ele ia se assentar no trono de Deus querendo parecer Deus, porque verdadeiramente ele se assentou no trono de Deus. O trono de Deus não é as quatro paredes, o trono de Deus são as pessoas, o trono de Deus é o entendimento dela. Então o entendimento de Satanás, esse entendimento de viver na carne, estava nas pessoas e elas viviam sendo dirigidas por suas carnes. E quando elas estavam sendo dirigidas por suas carnes, verdadeiramente elas estavam servindo a Satanás. E quando essas pessoas oravam para esse Deus aí, pedindo as coisas desse mundo, ela estava orando para Satanás. Satanás estava sendo o Deus delas. Então foi assim que Satanás ergueu a Babilônia, usando a palavra de Deus. Mas no último dia, o Rei dos Reis, a palavra de Deus, ela vai vir aqui na terra e vai condenar o rei de Tiro, vai condenar os demônios, os anjos caídos, e quem não se limpar pela palavra de Deus vai ser condenado ao lago de fogo. É por isso que na tribulação é para dar a sua vida, porque a sua alma está manchada, a sua alma está suja. E para ela ser limpa agora no tempo da tribulação, é dando a sua vida, morrendo pela sua fé, morrendo pelo seu Salvador, sendo obediente à palavra de Deus. E assim que você morrer, aí sim sua alma estará limpa para você poder subir e ser salva. Mas se você morrer com sua alma suja, é lago de fogo. É por isso que não é para sair para fora antes de estar preparado. É por isso que não é para estar lá fora quando acontecer as tragédias. Porque se morrer nessa situação, é lago de fogo. A única purificação que vai ter no tempo da tribulação é morrer pela sua fé, dando a sua vida. Porque os demônios eles vão vir tentar tirar sua salvação. Eles tirou a salvação de muitos usando a mentira, porque as pessoas não veio ler a palavra de Deus, não veio buscar o Senhor. Buscaram a teologia, buscaram os teólogos. E essas pessoas foram enganadas e acabaram morrendo e sendo condenadas. Mas agora na tribulação, o único jeito de purificar a sua alma é dando a sua vida e morrendo pela sua fé. E como os demônios não podem mais usar a palavra de Deus para enganar vocês, porque agora vocês viram o arrebatamento acontecendo, vocês viram a verdade, eles vão enganar vocês. Eles vão tentar roubar a salvação de vocês pela força. Por isso que eles vão torturar as pessoas para negar o Salvador. E as pessoas que não tiverem pronto, não tiverem a palavra de Deus no seu espírito, o entendimento de dar a vida no seu espírito e as promessas de Deus, não vai conseguir dar a vida. Vão acabar negando, porque o homem não tem força, o homem não é nada. A palavra de Deus diz que sem ele nada podemos fazer. Então sem a palavra de Deus não vai conseguir passar pela tortura. Vai acabar negando o nome de Yahusha. Então é para se preparar. É por isso que não é para você perder tempo algum. A partir do momento que aconteceu o arrebatamento, o Senhor Deus trouxe aqui para o canal Azeite na Lâmpada, você entendeu tudo o que é para fazer, não perca nenhum segundo. O segundinho que você perder pode custar a sua vida eterna. Então não queira se lamentar por causa de um segundo, por causa de um vídeo que você quis ver, por causa de outra coisa que você quis ver. Não, passe todo o seu tempo buscando esse entendimento que está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra até você estar pronto. Porque as pessoas que estiverem no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra e dentro de algum local fechado, os anjos de Deus vão estar ao redor protegendo essas pessoas para que os demônios não entrem dentro das casas. E nesse período que as pessoas estarão dentro de casa se alimentando do canal Azeite na Lâmpada e do Espírito Santo Ministra, o relógio vai estar contando. Porque depois que acabar o tempo, os anjos vão sair e os demônios vão entrar. Então não é para perder tempo algum. Não perca tempo algum. Esteja sempre se alimentando para você se preparar antes do tempo acabar. E se caso o tempo acabar, você também já vai estar pronto. E não adianta ficar fugindo. Não adianta ficar escondido em casa, os demônios vão achar. E ainda que os demônios não te encontrem, não adianta fugir. Não adianta, porque depois que acabar a tribulação, Yahusha HaMashiach vem. O dia do Senhor é revelado, o dia onde Yahusha HaMashiach vem sobre as nuvens. E quem vê esse dia já está condenado ao lago de fogo. É por isso que tem que se preparar, dar a sua vida, morrer pelo seu Salvador, antes que esse dia chegue e antes que o tempo acabe. E assim você alcançará a salvação. As tuas filhas que estão no campo, ele as matará à espada, e levantará um baluarte contra ti, fundará uma trincheira contra ti, e levantará pavesses contra ti. E nesse dia aqui, quem não clamou o Senhor Deus buscando por salvação, estará para fora, não estará na palavra dele. E todas essas pessoas que não clamaram ao Senhor Deus, e não vieram para o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo Ministra, serão mortos à espada, pois a palavra de maldição cairá sobre a cabeça dessas pessoas, pois elas verão o dia do Senhor, o dia que Yahusha HaMashiach
vem nas nuvens para julgar as nações. E será um dia de aflição, dia de densas trevas. E disporá os seus arietes contra os teus muros e derrubará as tuas torres com os seus machados. E se essas pessoas não vieram para o canal Azeite na Lâmpada e nem para o Espírito Santo Ministra por não estarem clamando por salvação, é porque essas pessoas, ao invés de clamar ao Senhor Deus, em vez de correr para o Senhor Deus, aquele que pode salvar as vossas almas, fizeram o quê? Foram atrás novamente dos falsos profetas. Caíram 2 vezes no mesmo erro. E agora, todo o seu muro, tudo que o pastor e os falsos profetas mentiram de novo, vai cair por terra, porque o dia do Senhor vem para condenar aqueles que não deram a sua vida e não morreram pela sua fé. Porque os falsos profetas, Satanás, o anjo caído, Samael, por meio dos falsos profetas, ensina que depois que o arrebatamento acontecer, quando a tribulação começar, é para fugir, correr para os montes, caverna, ir para o mato, ter alguma casa no mato para se afugentar, ter um bunker. E além de ter esses falsos profetas também ensinando essas coisas que está errado, também Satanás cria os filmes de tribulação, onde as pessoas fogem, cria um grupinho para combater o anticristo, e ali Satanás já está preparando as pessoas para serem lançadas no lago de fogo, porque ele já está implantando a mentira nas pessoas. Então quem não tiver amor à verdade, quem não quiser salvar a sua alma, não vai clamar ao Senhor Deus, vai clamar a Samael, o anjo caído. E essas pessoas caíram na mesma condenação que ele. Por causa da multidão de seus cavalos, te cobrirá o seu pó, e os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das rodas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como os homens entram numa cidade em que se faz brecha. Então o muro dessas pessoas que ficaram para a tribulação e não encontraram o canal Azeite na Lâmpada e nem o Espírito Santo Ministra, vai ser as palavras do falso profeta, os pastores que ficaram para a tribulação. E aí nesse dia aqui, quando Yahushua vir nas nuvens, vão todos tremer, porque não encontrarão a salvação, porque não é para você fugir, é para entregar a sua vida e morrer pela sua fé antes que chegue esse dia. Porque quem vê esse dia será como a palavra diz: para que vós quereis ver o dia do Senhor? Não será dia de luz, mas dia de densas trevas. Será como se uma pessoa estivesse fugindo de um leão e se deparasse ele com um urso. Não será o dia do Senhor luz, mas de trevas. Por que trevas? Porque quem vê esse dia vai ser condenado. E Satanás já preparou esse terreno para enganar muitas pessoas que não têm amor à palavra de Deus. E essa foi as brechas que essas pessoas deram. Não amar a palavra de Deus, mas estarem fundados na mentira, na palavra do homem, que vem de Samael e de suas hostes malignas. Com os cascos dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas. Ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. Então esses cavaleiros aqui vai pisar o povo de Tiro. Quem é o povo de Tiro? É o povo do mundo, o povo que ficou ao lado de Samael, o anjo caído. Então eles serão pisados e serão mortos à espada, serão mortos pela palavra de Deus. E essas colunas aqui são os sábios, os grandão, os que ensinam o povo, os teólogos, os falsos profetas. E roubarão as tuas riquezas e saquearão as tuas mercadorias. Derrubarão os teus muros e arrasarão as tuas casas agradáveis. Lançarão no meio das águas as tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó. Então esses cavaleiros que vão vir aqui vai roubar a riqueza de Tiro. Qual é a riqueza de Tiro? São os corpos dos anjos arrependidos. Porque para Satanás e seus anjos viverem aqui nesse mundo, eles usavam vocês, colocando vontade, desejo, sentimento e pensamento. E quando uma pessoa obedecia a algum desejo, alguma vontade que vinha de Satanás, quem via viver aquele momento, aquela sensação, aquele desejo, era um demônio. Então, as pessoas, os corpos das pessoas aqui eram as riquezas deles. E nesse dia aqui todos vão morrer para aparecerem lá no mar de vidro e serem condenados. Então as casas agradáveis desses anjos caídos, os corpos dos anjos arrependidos que deram ouvidos a eles, serão todos despedaçados. Tudo que o anjo caído estava se firmando
no orgulho todo dele, na soberba dele, vai cair por terra. Porque nesse dia o Senhor Deus vai mostrar quem é que manda. Porque o anjo caído, ele não é nada. Ele é um derrotado, porque a palavra já o derrotou. E ele não se dava por vencido. Mas nesse dia aqui, não vai ter para onde ele correr. Essa vai ser a ruína dele. Os anjos caídos, que são os demônios que nasceu em corpo de carne, eles é quem são os importantes, eles é quem tem as melhores vidas na terra, eles é que são as pessoas mais influentes. Então os anjos caídos fizeram escada dos anjos arrependidos, para os anjos arrependidos trabalhar para sustentar eles no topo. Então, a maior parte dos anjos caídos, eles têm uma vida boa, eles são ricos, eles vivem bem e eles fazem de tudo para um anjo arrependido não passar de um escravo e um empregado deles, aonde os anjos arrependidos trabalham, não tem nada, não é dono de nada e ainda sustenta os anjos caídos, na posição que eles têm de superiores e está acima dos anjos arrependidos. Mas quando o Eterno vier, vai tirar eles do topo da pirâmide, que é onde eles se encontram, no topo. Eles estão numa posição muito elevada, muito alta, aonde eles mandam, só sobe até eles quem eles querem, quem eles permitem. Quando o anjo arrependido vem conseguir alguma coisa na terra, é com muita dificuldade, é com muito suor, é dando duro, é pesado mesmo, e assim mesmo cheio de dívida, e nunca vai ter a pose que um anjo caído tem. Só por ser um anjo caído, já é privilegiado pelo anjo caído Lúcifer, e ele já tem uma boa vida na terra, porque se trata do reino do anjo caído, Lúcifer, Samael, e se trata dos anjos caídos, da rebelião que morreram com ele. Então esse reino se trata deles, é o reino do anjo caído com seus anjos caídos. Quando Lúcifer desejou ter um reino, eles foram na rebelião com o Lúcifer, que eles passaram pelo jardim, causaram a morte de Adão e Eva, roubaram o mundo que era de Adão e Eva. Quando Adão e Eva foi lá expulso do jardim, veio para esse mundo, não pertencia mais a Adão e Eva, já era deles. Então aqui eles montaram o seu reino, privilegiaram os anjos caídos, deram boas condições aos anjos caídos, boas moradias aos anjos caídos, conforto aos anjos caídos, diversões, lazeres e prazeres aos anjos caídos. E o que sobra para os anjos arrependidos? Trabalhar igual um escravo, ter as coisas e não ser dono, possuir, mas não ser dono, porque paga imposto de tudo. Então a vida do anjo arrependido nessa terra é simplesmente ser escravo dos anjos caídos e trabalhar para sustentar eles no topo da pirâmide. Então o anjo arrependido não tem condição de ir contra eles, não tem possibilidade de vencer eles. Os anjos arrependidos são apenas uns dominados, uns manipulados, uns controlados pelos anjos caídos, e eles não têm a mínima chance de fazer nada contra eles. Quem vem resolver com eles, os anjos caídos, é o Eterno, porque o Eterno já decretou para eles o lago de fogo. Então o Eterno vem acabar com o reino deles, lançar eles no lago de fogo, destruir o reino de Lúcifer e lançar eles no lago de fogo. Então esses dois canais, Espírito Santo Ministra e Azeite na Lâmpada, se trata unicamente do Eterno alertar os anjos arrependidos e saber o porquê do sofrimento deles nesse mundo, o porquê da escravidão deles nesse mundo e o porquê deles serem massas de manobra e o porquê deles serem controlados, manipulados e dominados pelos anjos caídos. E essa questão que ainda vão ser controlados, esse controle mental, isso é um engano dos anjos caídos. Vocês já são. Vocês fazem exatamente o que eles querem. Veste o que eles querem. Come o que eles querem. Bebe o que eles querem. Trabalha no que eles querem. Possui o que eles querem. Que controle mental vocês querem mais do que esse? Viver na condição que eles é quem escolhe o que vocês vão fazer. Então, vocês já são manipulados, vocês já são controlados, vocês já são dominados. A palavra do Eterno é a libertação, porque esse domínio é na mente de vocês, porque vocês têm todo o entendimento, todo o conhecimento que vem dos anjos caídos, através de faculdade, através de livros,
meios de comunicação e a forma que ele conseguir para enfiar na mente de vocês o que ele quer que vocês façam, a forma que vocês têm que viver. Então, unicamente quem liberta vocês do anjo caído e dos anjos caídos é a palavra do Eterno, porque vai renovar o entendimento de vocês. Então, não tem nenhuma condição de vocês ir contra os anjos caídos, vocês vencer eles, ou vocês se libertar deles sem a palavra. Unicamente a palavra do Eterno é que tem poder sobre a vida de vocês para libertar vocês, através do entendimento. Tirar o entendimento do anjo caído de vocês, que é a natureza morta dele, e vocês aprender com as Escrituras Sagradas e esses dois canais. O entendimento do Eterno. Aí assim vocês se libertam dele. Porque se libertar do anjo caído, se libertar dos demônios, é sair do reino da morte para o reino da vida. É ser transportado do reino das trevas para o reino da luz. Então vocês, nesse corpo de carne, vocês não têm nenhuma chance contra os anjos caídos. Porque os anjos caídos são demônios em um corpo de carne. Vocês são almas viventes. Vocês, almas viventes, anjos arrependidos. Vocês não têm a menor chance contra um demônio. Um anjo que se rebelou contra o Eterno morreu e virou um demônio. Vocês não têm a menor chance contra eles. Ainda mais vocês nesse corpo de carne. E eles, demônio, apenas é um corpo de carne. Então, se vocês não se voltarem para a palavra do Eterno, se vocês não entenderem que vocês não têm chance contra eles, que vocês estão perdidos e condenados ao lago de fogo por causa deles, se vocês não entenderem essa realidade, a luta de vocês é em vão. A luta de vocês é um fracasso, é uma derrota. E vocês já estão condenados. Porque vocês não têm chance contra o anjo caído. O anjo caído é a morte. É um demônio, é um corpo de carne. Já está condenado ao lago de fogo, a segunda morte. E a luta deles é para levar vocês, anjo arrependido, para o lago de fogo também. Então, se vocês não se aliar à palavra do Eterno, se vocês não virem para a palavra do Eterno, sem chance. Vocês estão mortos e condenados. É uma guerra vencida. Porque vocês já estão mortos e condenados. Só a palavra do Eterno é que revive vocês e tira dessa condição de condenados e mortos. Então vocês atentem para o que o Eterno está falando e atentem para esses dois canais, para o Espírito Santo e para as Escrituras. É a única chance que vocês têm contra os anjos caídos. Caso contrário, sem chance. Essa luta já está vencida, porque eles, na ordem de demônio, vocês não têm chance contra eles. E farei cessar o ruído das tuas cantigas, das tuas harpas não se ouvirá mais. Então, quando acontecer o dia do Senhor e todas as pessoas forem mortas, aí vai cessar a alegria de Satanás e dos seus anjos caídos, porque já não vai ter mais um império para ele governar aqui, não tem mais ninguém para ele usar como escada para subir lá no topo. Todo o orgulho dele, toda a soberba dele vai cair por terra, porque sem corpos nada ele pode fazer, porque ele não é nada. A palavra já o derrotou. E como que espíritos vão ter vida em um corpo material sem um corpo material? A vida deles nesse mundo são os corpos das pessoas. Sem corpos, sem vida. E farei de ti uma penha descalvada. Virás a ser um enxugadouro das redes. Nunca mais será edificada. Porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor. E nesse dia aqui, quando já não tiver mais corpos, pois aconteceu o dia do Senhor, se esconderão nas penhas, se esconderão de medo, porque eles sabem que depois que Yahushua vem nas nuvens, acabou para eles. O próximo passo para eles é o lago de fogo, e ali eles vão ficar se lamentando. Acabou tudo, tudo se acabou. E agora virá o castigo sobre Samael e os seus anjos caídos. E quando os anjos arrependidos que não der a vida, que não for salvo, e Yahushua vir nas nuvens, que eles subirem para o firmamento, Satanás e os demônios vai ficar embaixo, olhando para cima, vendo o que está acontecendo lá em cima, e só esperando esses anjos arrependidos que perderam a sua salvação, descer para todos serem lançados no lago de fogo. E tudo que o anjo caído, Satanás, Samael, queria, era o fim de vocês, a morte eterna de vocês, que vocês fossem com eles lançados no lago de fogo. Então, se você, anjo arrependido, não abrir o seu olho, não se atentar para a palavra do Eterno, você já está condenado. Você já está morto, porque um demônio está dentro do seu corpo. O demônio é a morte. É só uma questão de tempo você descer para o lago de fogo. O anjo caído de Samael, Satanás, conhecido popularmente, e os seus anjos caídos no corpo de carne, eles estão esperando esse seu dia chegar de você descer com eles.
Se você não se apegar à palavra do Eterno, se você não vir para esses 2 canais e a palavra do Eterno, você pode ir para onde você quiser. Do lago de fogo você não escapa.